Boa tarde, bem-vinda ao Culto das Mulheres. Eu já estou muito bem acompanhada de duas lindezas. Pastora Carla, minha irmã. Boa tarde. Beleza, né? Corre na genética da família, vocês devem ter percebido. E a pastora Marina, que é a nossa pastora de Nova Iguaçu. Eu tinha errado antes, a gente tem que falar a verdade. Mas agora eu acertei. Pode falar oi, pode falar oi. A Marina tá um pouco nervosa, mas a gente vai se soltando. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Antes da gente começar, na verdade, né, o nosso tema envolve, né, esse texto que eu vou ler. Eu queria falar com você em casa, né? A gente vem, você que está chegando agora no nosso culto, a gente vem conversando, né? Viemos de uma sequência, falamos da gratidão e da importância, né, de sermos gratos. Depois a gente entrou numa série de cultos sobre a murmuração, que é basicamente a inimiga, né, o contraponto da gratidão, o impedidor da gratidão. Semana passada nós falamos sobre a reclamação e as más conversações, né, como que uma coisa puxa a outra e sem perceber a gente acaba, né, se corrompendo nos nossos costumes, na nossa conduta. E hoje a gente vai falar sobre, ainda dentro dessa dinâmica, né? Dessa questão das conversas e dos relacionamentos, mas tem um textinho que eu mandei para vocês, né? Que é o texto base, que eu vou ler agora para você, que é o Salmo 1º. Eu sou apaixonada por esse salmo. Na verdade, eu tenho 2 salmos favoritos. Esse é favorito desde sempre. Até tenho decorado a música da Estela na minha cabeça, que é sobre esse salmo. Mas o outro salmo é o 145, que é um salmo bem geracional. Eu acho lindo, né? De uma geração anunciar outra geração os feitos de Deus. Mas esse tem um símbolo para mim, assim, muito importante. E o Spurgeon, eu vou ler uma frasezinha para vocês. O Spurgeon fala sobre esse salmo o seguinte: é desejo do salmista nos ensinar sobre o caminho que leva à bem-aventurança e nos alertar sobre a destruição certa que está destinada aos pecadores, né? Então é um salmo que vai mostrar bem essas duas nuances, né? Aquele que é bem-aventurado, o que ele vai colher na vida dele, né? Que ser bem-aventurado é ser abençoado, é ser feliz, né? Segundo o original. E o que acontece com aquele que vive de forma pecaminosa, né? A destruição é o fim dele. Vou ler o Salmo para a gente entrar logo no nosso assunto, senão eu vou ficar aqui falando dele 500 horas. O Salmo 1 fala: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores e nem se assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e noite. E ele será como a árvore plantada junto aos rios de água, ele que geram seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo e nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, dentro desse tema, começar com você, assim, o que o Espírito Santo falou com você, né? O que realmente você crê que pode ser ressaltado com relação a esse texto e trazer como ensino pra gente? Eu fiquei muito focada nesse primeiro versículo, né? Que fala a respeito das conversações, de com quem você se assenta, né? A quem você tem ouvido, né? Eu fiquei muito pensando a respeito de com quem a gente tem conversado, de quem a gente tem ouvido conselhos, né? Sim. Quem a gente tem dado ouvidos no sentido de até perguntar, pedir ajuda, Pedir né? opinião, né? Pedir opinião. E quem você tem seguido, né? Opinião, o conselho de quem você tem seguido. Uhum. E o quanto é importante a gente ter um filtro, né, para saber quem são essas pessoas que a gente pode dar ouvidos, né? Se Porque aconselhar, né? o conselho de quem a gente pode considerar, né? Sim.
Eu acho que essa questão a gente precisa prestar muita atenção, porque às vezes são pessoas da família, são amigos de trabalho, são pessoas que a gente convive, que são legais, mas não têm os princípios de Deus. Por quem a gente tem carinho, né? Isso, e aí por conta disso a gente pode acabar, né, baixando a guarda e ouvindo conselhos dessa pessoa, né, opiniões dessas pessoas e seguindo a vida baseada no que a gente tem ouvido. Então, e o quanto isso é perigoso. Sim. Porque se a pessoa não tem os princípios de Deus, e aí tem até um texto que fala aqui em Salmo 55, vou ler bem rapidinho, é Salmo 55, 21. Peraí. Que fala que às vezes a pessoa ela tem uma fala mansa até, uma fala branda, mas dentro não é o que... A motivação da pessoa não é essa. Então, às vezes, a gente se engana até com a aparência, né? Assim, a maneira que a pessoa fala, o jeito que a pessoa tem. Uma pessoa tão boazinha, A pessoa mas... fala até de jeito fofo, né? mas por trás, lá no fundo, né? A motivação mesmo do coração da pessoa e até o que tá... Não que ela tenha uma maldade do tipo, vou falar assim porque eu quero que ela se dê mal. Não nesse sentido, mas de ter realmente os princípios errados. Né? A semente que tá dentro da pessoa é a semente do pecado. Então, assim... o que ela vai estar trazendo não vai estar sendo de uma fonte pura, né? De uma fonte santa. Então, eu fiquei pensando muito nesse respeito, quanto que é perigoso, né? Assim, as pessoas com quem a gente se assenta, né? Nesse sentido, essa maneira de seguir, né, o que as pessoas, e considerar o que as pessoas falam. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. Então, dentro, não era bem o que estava expressando, né, do lado de fora. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espada desembainhadas. Então, a gente tendo a certeza de quem é a pessoa, né, assim, de onde que tá vindo esse conselho dela, né, de onde que ela tá tirando isso, dos princípios de Deus, do que ela vive a respeito da palavra de Deus, do que ela conhece a respeito da palavra de Deus, ou das coisas do mundo, né, dos conceitos do mundo, da cultura do mundo, da cultura da família dela, das experiências de vida dela. A gente falou um pouco disso no culto anterior, assim, dessa importância da gente ter uma responsabilidade de ser voz de Deus nos nossos conselhos, nas nossas conversas, né? Porque opinião, a gente não precisa de opinião, né? A gente precisa dar a luz é a palavra. Se a gente ficar compartilhando opinião, a gente pode estar pervertendo o caminho do próximo, né? E isso acabar trazendo um dano, um preço que pode ser incalculável, né? A gente não conseguir ter ideia de onde aquilo vai parar, né? E você, minha filha? A pastora Carla estava falando e eu estava lembrando de um exemplo. Quando eu cheguei na igreja, né? A pastora Kelly e o pastor Rafa cuidaram muito da gente, de mim, do Diego. E eu lembro que um dia, na casa dela, eu fui comentar sobre algo que tinha acontecido na igreja. O curso acabou muito tarde. E aí ia começar o culto e já a igreja estava cheia. Aí eu fui falar isso para ela. Falei, poxa, o culto demorou muito, o curso demorou muito para terminar. Aí, pô, cheguei na igreja, já estava lotado, não sei o quê. Aí eu tava falando meio assim, mal da pessoa que estava, né, dando o curso, reclamando. Aí ela veio assim, com uma certeira. Aí eu, opa, tô errada, não posso. E naquele dia, isso tem quase 10 anos, eu lembro disso assim, do lugar exato, porque aquilo mexeu comigo. Eu nunca ninguém tinha feito isso comigo, de me repreender, de me alinhar. Interromper uma linha de raciocínio, né? Ela poderia muito bem ali falar, poxa, é mesmo, aí você perdeu seu lugar e tal. Mas ela me alinhou sem ser grossa, sem me deixar constrangida a ponto de, sei lá, não querer me relacionar mais com ela, mas muito pelo contrário. Eu aprendi muito, né? Aprendi muito com eles, assim, estava falando também sobre a gente se assentar. Foram pessoas que às vezes eu não queria, estava passando por um momento difícil da vida e eu não queria me relacionar com ninguém. E eles, às vezes, me ligavam, vamos lá pra casa, vamos fazer não sei o quê. Eu falava, não, eu não quero. Aí, daqui a pouco, eu ligava, tô aqui no seu portão. Que parte de não quero?
Mas eu ia e, assim, eu era sempre gerado vida de Deus, sabe? Porque eu tava no meio de pessoas que geravam vida de Deus pra mim. Então, a partir daquelas conversas, eu conheci uma nova fase do Senhor Jesus. Eu cresci, eu amadureci, eu deixei as coisas velhas pra trás. Então, enquanto ela tava falando, eu tava lembrando de várias coisas da importância de com quem você se relaciona, com quem você gasta o seu tempo. Sim. O texto que nós falamos no último culto foi... Eu decorei na revista atualizada. Eu não me lembro direito como que é na King James, mas não vos enganeis, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Né? E é interessante que começa com alerta. Não se engane, né? Você pode se enganar. Pode se enganar. Né? Não tem uma conversa má, de motivação ruim, que vai terminar bem. Às vezes a gente pode se enganar achando que não vai causar qualquer tipo de corrupção em nós, mas vai, né? Esse primeiro versículo, eu acho que ele é muito rico, porque ele mostra movimentações relacionais, né? Primeiro ele fala que não anda no conselho do ímpio. Andar fala de uma continuidade, você está continuando, você dá um passo atrás do outro, isso é andar, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com quem a gente tem andado, né? Com quem a gente tem se aconselhado, levar em consideração que conselho para Deus é uma coisa muito séria, né? Quem eram os conselheiros dos reis? Os conselheiros eram pessoas ilibadas, pessoas maduras, normalmente, então normalmente eram anciãos, né? Normalmente eram pessoas que eram reconhecidas no meio da congregação. Então, eram irrepreensíveis no meio da congregação. Então, isso tudo a gente deveria levar em consideração, né? Com quem que a gente tem andado? Andado fala de uma jornada. Você anda em direção a algum lugar. Com quem você tem dividido a sua vida? Com quem você tem caminhado? Isso é muito importante. E às vezes a gente vai levando a vida como o ímpio aqui, né? Que vai sendo levado pelo vento. A gente tem que ser intencional na nossa vida, a gente tem que ter foco de andar numa direção, né? Seguir o alvo da soberana vocação em Cristo, né? Isso fala de um caminho que a gente está tomando. A outra dinâmica que ele aponta não fica no caminho dos pecadores, ou seja, fala de se deter, de parar em algum lugar. Onde você tem parado? Né? Para quem você tem dado seu ouvido, parado para ouvir. Você não para ficar perto de uma pessoa que é pecadora. Mas então como que as pessoas vão ser salvas? Você ficar fala de você estabelecer um vínculo e permanecer. Então, eu não vou permanecer. Jesus passava pela vida dos pecadores, apresentava o novo vivo caminho, ele apresentava a verdade, ele trazia a luz para as trevas, ele libertava os cativos, mas ele continuava andando. Ele não se assentava e nem parava, se instaurava naquele lugar para permanecer naquele lugar. Porque a verdade é a seguinte: entra numa cozinha que tá fazendo fritura e fica ali. Vai sair com cheiro de fritura, né? Aí a gente não pensa que se a gente ficar no meio do pecador, que a gente vai sair com cheiro de pecado, no mínimo, né? Aquilo vai impregnar na gente de alguma forma. E por último, fala de não se assenta na cadeira dos escarnecedores, né? Lembrei até daquela pregação do Ricardo. Né? Eu não me lembro do nome da pregação, mas eu lembro da pregação perfeitamente, né? Que quem está sentado à mesa, né? Que é a gente prestar atenção com quem a gente tem tido intimidade, porque sentar na mesa fala de intimidade, né? Sentar para fazer uma refeição, normalmente se faz com pessoas mais próximas, né? É um lugar de intimidade onde você conversa, né? Onde existe o contato próximo, olho no olho. Então você tem que tomar cuidado. Eu li um livrinho, logo que eu converti, que falava desse salmo, desse versículo. E ele falava dessas 3 dinâmicas e como que o crente precisa ter esse cuidado de se relacionar olhando para esse versículo, né? Ter essas 3 dinâmicas de pensar com quem ele anda, aonde ele fica e com quem ele tem se assentado, porque isso vai ser preservação para a própria vida dele. E aqui a gente vê muito evidentemente isso, né? E nesse sentido que eu pensei nessa passagem, porque se não houver esse entendimento de que as formas como a gente se aproxima das pessoas, quando a gente
atravessa a vida sem se preocupar com quem a gente tem andado, né? No sentido de que conselho que tem dirigido a nossa vida, né? Quando a gente não se preocupa com perto de quem a gente tem ficado, né? Ficar fala de parar e dar atenção. Você não fica num lugar sem que aquilo tenha alguma influência sobre a sua vida, né? E com quem você tem se assentado, a intimidade, com quem você tem conversado. Mesa é um lugar de conversa, né? Mesa é um lugar de troca. Com quem você tem tido isso? Porque às vezes não é nem só o conselho, né? Tipo assim, como que eu faço? Tô passando por isso. Exato. São conceitos que vão, né? As pessoas vão falando, já muda um conceito que às vezes a gente tem, né? Claro e firme sobre alguma coisa, mas a gente vai ouvindo tanto sobre outra maneira, né, que enxergam aquilo, que não é a verdade, né, da palavra, não é o conceito verdadeiro, né, que vem de Deus. Daqui a pouco aquilo pra gente já começa a ser normal, né? Você tá falando, não tem como a gente estar na cozinha com uma fritura e sair como se nada tivesse acontecido. Se a gente tá no meio, a gente vai ouvindo, né, as vozes, né? Que o pastor também já pregou sobre as vozes. A gente vai ouvindo um monte de coisa e aquilo vai entrando na gente, às vezes sem a gente perceber. Exatamente. Acho É que muito essa sutil, né? às vezes é de uma maneira que a gente não tá falando, tudo bem, mas aos poucos você já vai, mas realmente, né? Às vezes inconscientemente a gente já vai considerando, né? Não, e a gente começa a olhar com outro olhar, né? Considera um negócio que às vezes pra gente era, não, isso não, isso tá errado, isso não é assim. Realmente. Vai ficando normal. Isso. Né? Eu lembro quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu não era convertida, mas a minha família, assim, apesar de não ser convertida, a gente tinha uns códigos que eram engraçados, né? Então, todo mundo bebia, mas a gente tinha um código de que drogas ninguém nunca usaria, porque era um absurdo. E eu lembro que eu fui morar no dormitório, e no meu dormitório todo mundo fumava maconha, o mais light, né? Eu lembro que depois de 3 meses eu já não tinha... Achava tão absurdo. A mesma percepção, aquela coisa de repulsa, de ser uma coisa absurda, inconsiderável. Eu lembro de um primo meu que tinha um amigo de infância, que eu cresci junto com ele por ser amigo do meu primo. E quando ele fez 15, 16 anos, o meu primo descobriu que ele tinha fumado maconha, cortou relações, porque era... assim, inadmissível. E como que em 3 meses de convivência, né, de ficar naquele ambiente, minha ótica começou a mudar. Eu comecei a pensar, não é tão esquisito assim, né? Não tem necessidade. Tanto problema. Não tem tanto vai sendo problema. normal, né? Como que a gente vai, né, sofrendo uma influência do meio, né, das vozes que a gente ouve, de com quem a gente se assenta, que vai normalizando até aquilo que você entendia que era ruim. Né? Então isso é muito sério. E é interessante que ele fala, né? O versículo começa, bem-aventurado, né? Ou feliz. Ou abençoado. Ou abençoado. O Filho de Deus, né? Ele vai ser feliz, ele vai ser bem-aventurado, ele vai ser abençoado se ele tomar esses cuidados. Exato. Né? Que às vezes a gente acha que é bobeira, né? Eu acho que tem muitas coisas na vida com Deus, assim, né? Nosso processo, que... talvez por conta disso mesmo que a gente está falando aqui, né? De a gente ir assimilando coisas, né? Mesmo sem perceber, que a gente acha que é bobeira, né? Mas assim, o cuidado de quem você ouve, com quem que você anda, né? Não que a gente não possa conviver, até que você comentou, mas aí como é que eu vou evangelizar? É a gente saber o nosso papel. Exato. Né? Inicialmente assim, quem eu sou aqui nesse relacionamento. É saber a hora de chegar e de sair. Também. E o que eu vou fazer, né? Se eu vou influenciar aqui nesse relacionamento. A gente tá aqui. A gente tá todo mundo... beleza, eu posso ser influenciada pelo que vocês vão falar, que a gente tá falando das coisas de Deus. Agora a gente tá num lugar meio aleatório, tô lá no trabalho. Cara, aqui eu tenho que entender que eu não tô numa posição de ser influenciada, né? De que eu posso me dar esse direito... de abrir o coração, né, para o que vai estar sendo, né, falado e conversado ali. Eu tenho que saber quem eu sou, aonde que eu tô. Se eu sou obrigada a estar aqui porque é trabalho, beleza, então aqui estou por trabalho e vamos lá. Mas eu estava lembrando de uma história, eu estava com uma família, a gente estava conversando, e aí eu não me lembro qual era o assunto, e aí o pai foi falar alguma coisa assim para ensinar o filho, né, de algo que não era correto, e aí...
o filho já completou a frase do pai, do tipo, não sei o que lá, não sei o que lá, do tipo, eu já sei o que você vai falar, Cansei de sabe? ouvir isso. Aí o filho virou pra mim e falou assim, agora ele tá com essa mania, toda vez que ele quer me ensinar alguma coisa, dar alguma lição de moral, ele fala de fulano como se ele fosse todo errado. Aí eu olhei pra ele, eu falei assim, mas o seu pai não tá falando, o que seu pai tá falando não tá certo? Ele não tá errado mesmo nessa situação, nessa colocação que seu pai tá falando? Aí ficou me olhando assim, tipo, né? E não esperava, acho que ele não tava esperando essa resposta. Eu falei, não é porque você gosta da pessoa, porque você acha que a pessoa é legal, que a pessoa é simpática, que as coisas que ela faz estão sempre certas. A gente tem que saber olhar, né, do nosso meio, realmente quando a coisa tá certa e quando a coisa não tá certa. Se você gosta dessa pessoa, ok, mas você precisa avaliar, você precisa saber avaliar o que é correto e o que não é correto que essa pessoa faz. Porque aí eu percebi isso, assim, por conviver tanto e gostar tanto dessa pessoa, ele já nem considerava os erros que a pessoa faz. Aham. Que estava tão nesse costume de Afinidade, né? A pessoa se afinidade. move pela afinidade e consegue gerar essa desconexão do mal que pode Isso. existir ali, né? Porque gosta da pessoa. E aí, Sim. o que acontece? O que é errado, para ele já não tá, ele não tá mais enxergando o errado como errado. Sim, porque ele tá botando um nome, né? Exatamente. Ele tá vendo a pessoa. E aí, se aquilo já não é mais tão errado, eu posso ir por esse Também caminho. né? Exatamente. Então, acho que esse é o perigo maior da gente não entender esse versículo, né? Aham. Da gente não andar, tomar cuidado com as pessoas que a gente anda, né? Com quem a gente ouve, com o que a gente conversa. E Exatamente. isso é para nossa felicidade, né? Que muitas vezes a gente acha que aquela privação, então não posso. Cara, é para você ser feliz. Exato. É para você ser abençoada. É uma promessa, né? Digamos assim. É como se fosse faz assim que você vai ser feliz. Ou não faz assim, né? Que ele tá falando. Não faça É isso. o que Spurgeon e você falou, vai né? ser Tem feliz. 2 caminhos aqui. Você pode escolher o caminho dos pecadores e o seu fim vai ser perecer, né? O caminho dos ímpios perecerá. Mas se você escolher o caminho como o de Deus, né? Daquele que teme a Deus, por temor, ele escolhe com quem ele se aconselha, ele escolhe com quem ele se assenta, ele escolhe com quem ele anda, né? Ele escolhe de perto de quem ele fica para ser influenciado. Debaixo desse temor, ele vai colher a prosperidade, o sucesso, né? A palavra fala aqui que tudo que ele faça vai prosperar e no original isso fala obterá sucesso. Então a gente às vezes passa a vida procurando ter sucesso, Exatamente. mas a gente não faz o que tem que ser feito, né? Já tá aqui. Ter esse lugar de se preservar, né? A palavra fala assim que sobre tudo que deve guardar, guarda o vosso coração, porque dele procede as fontes da vida, né? E às vezes a gente está sentado numa roda e não está se preocupado em guardar o coração. Deixa o coração ali para ser influenciado pelo meio, pelas conversações. Há pouco tempo eu passei por uma situação que me chamou muita atenção. O meu filho comentou comigo a respeito de uma pessoa que ele nem convive, pejorativamente. Ele falou, eu falei da pessoa e ele falou assim: mas né, ela é complicada. Aí eu fiquei pensando, mas como ele pensa que ela é complicada se ele não convive com ela? Né? Ele não tem proximidade dela, ele não faz parte da vida dela. De onde ele tirou esse complicada? Aí eu parei para pensar. Ele tem amizade com pessoas que acham que essa pessoa é complicada. E aí eu vi o poder da fala. Sim. Da má conversação, porque influenciou a opinião do meu filho sobre uma outra pessoa que ele nem convive. Na hora eu repreendi, eu falei, quem é você para falar que essa pessoa é complicada? Que momento na sua vida de experiência com ela foi complicada com você ou gerou qualquer tipo de complicação? Ele falou, não, eu não tenho nada para falar. Eu falei, então agora você se arrepende, porque você acabou de ser movido pela opinião dos outros. Essa pessoa é merecedora do seu amor, não da sua crítica. Ainda mais se você não convive com ela e não tem recurso para isso. Sabe o que é isso, meu filho? É ser influenciado pela conversa dos outros, pelos problemas dos outros. Esse é o grande problema. A gente tem que tomar cuidado. Se sentou num lugar e vão começar a falar de alguma pessoa, levanta, porque você vai sair dali corrompido com aquela conversa. É homicida, né? Que a palavra fala, a gente fala mal do irmão. Na hora eu fiquei super entristecida. Eu falei, gente, mataram uma pessoa
deu para o meu filho por causa de questões individuais, porque ficou se reunindo para ficar falando mal. E aí eu vi, foi tão claro isso, eu falei, gente, e depois eu sentei com ele e rasguei o verbo. Eu falei muito com ele, eu falei, olha, você tá vendo? Sabe o que que é isso? Isso é fofoca. Fofoca, maledicência, isso é pecado. Eu não quero saber mais de você ficar nesse tipo de ambiente. Você vê eu sentando nesse tipo de ambiente? Não. Eu falei, então eu não quero ver você, porque você é meu filho e você tem que aprender comigo, não é com os outros. Você não vai assassinar as pessoas. Você tem que ser benevolente. Quando alguém vier falar mal de alguém, você vai pensar algo bom dessa pessoa e você vai ministrar o bom, porque você vai trazer vida, você não vai trazer morte. O bicho ficou com o olhão desse tamanho aqui, ó, desesperado, pensando, meu Deus. Pra que eu fui falar Eu isso? falei uma palavra, a pessoa é complicada. Eu falei, provei pra ele que complicado é o caminho que ele estava tomando, né? Assim, e a gente precisa ter essa dinâmica. A gente precisa ter esse cuidado, porque senão a gente vai entrar nesse lugar de estar nos tornando homicida, porque a palavra fala que falar mal do nosso irmão é homicídio. E é isso, você vai matando o outro no coração da outra pessoa, você vai, né, tirando a beleza do outro, você vai corrompendo o olhar do outro a respeito de terceiros por conta de uma má conversa, né? Você tem qualquer... Às vezes as pessoas vêm falar mal com essa fala mansa aí da manteiga, né? Ai, queria muito conversar com a senhora, porque eu queria muito que a senhora ajudasse fulano. E aí, ó, mete o pau no fulano. A manteiga volta. Porque eu dou volta e chego na pessoa e mostro para ela que essa pessoa tem muitas qualidades. Eu reforço quem aquela pessoa é, como eu enxergo aquela pessoa e vai enfraquecendo. Em mim não vai ter celeiro, em mim não vai encontrar ninho para aquilo ali crescer. Porque é um mal que está dentro da igreja, né? Que as pessoas acham que estou só me abrindo com os meus amigos. Não, você está assassinando outras pessoas para os seus amigos, em prol de ter uma aceitação, uma validação dos seus sentimentos. Isso é terrível. E a gente deveria, assim, aniquilar isso de dentro da igreja de Jesus Cristo, né? Jesus não era assim. Você não vê Jesus em momento nenhum falando mal de um discípulo para outro discípulo. Você não vê essa dinâmica. Você vê ele ensinando na frente de todo mundo. Né? Quando ele repreendeu Pedro na hora. Pedro agiu, ele repreendeu. Ele não virou para o outro e falou, você viu o que Pedro fez? Você reparou, Pedro, a forma como ele falou comigo? Você não vê isso descrito na palavra. Isso mostra a conduta que a gente deveria ter. Né? Então, para mim, esse salmo é um ótimo início. Até eu estava lendo um outro comentário de um outro teólogo, que ele estava falando que esse salmo ele tem a complexidade, apesar de ser super curto, ele tem 6 versículos, mas ele tem a complexidade de resumir todos os outros salmos, porque você consegue incluí-los todos dentro dele, né? E ele tem essa função fundamental mesmo, né? De apontar para tanto o caminho da vida quanto o caminho da morte, né? O caminho daquele que teme e o caminho daquele que peca por não temer, né? Mais alguma coisa para acrescentar? Eu estava lembrando, a senhora falou exatamente o que eu estava pensando, porque o sentar-se à mesa, ele pode gerar tanto vida quanto a morte, né? Verdade. Porque pode muito edificar a nossa vida, às vezes você realmente precisa de uma palavra de alguém e ali naquele meio as pessoas podem te ajudar a sair de uma situação, como realmente a gente pode sentar ali e acontecer isso. Por causa de uma palavra a gente mata alguém e até nós mesmos, né? Sim. Mata até os nossos sentimentos, aquilo que a gente está passando só piora. Então, o cuidado que a gente tem que ter de escolher com quem eu vou me assentar, com quem eu vou chamar para perto, com quem eu vou andar, com quem eu vou parar. A gente precisa ter sempre essa preocupação, né? É verdade. Eu só assim pra gente concluir e encerrar esse... Você tem mais alguma coisa para falar, Baixinha? Eu tava lembrando, eu acho que um exemplo... Lembra tudo, tô adorando. A gente tá né? lembrando várias coisas. Um exemplo bíblico, assim, que eu acho que é o extremo, né, do que a gente pode acabar chegando. Que é Salomão, né? Que era um homem
de Deus e pediu sabedoria a Deus, aquela coisa toda, mas por dar ouvidos, né, começou a ter práticas erradas, se relacionou com mulheres, né, Pagãs. que não acreditavam em Deus, acreditavam em outros deuses, nanana, e por se relacionar com elas, né, por se assentar com elas, por conversar com elas, ter intimidade com elas, ele foi aos poucos cedendo, né, a cultura delas, a religião delas, e no final das contas se construiu, né? Lugar para adoração para outros deuses, quer dizer, chegou, né? Não se desviou do caminho, se desviou né? dos caminhos de Deus. E assim, como que é sério, né? Isso é um exemplo de quando a gente se relaciona com pessoas que têm princípios diferentes, é um perigo. É verdade. Né? Aos poucos, que não, é exagero, claro que não, nunca vou negar Jesus, é bom, não sei. Sem perceber, né? Aos poucos, infelizmente, né? Se a gente for cedendo muito, né? Abrindo os nossos ouvidos, é um extremo, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado pra gente não chegar. A frieza vai entrando, né? Você vai assimilando aquilo e quando você percebe, você já se desviou completamente, né? A história de Salomão é uma que sempre causa sensibilidade em mim por isso, porque ele começa tão bem o seu reinado, né? Ele tem uma experiência tão poderosa como Todo-Poderoso. E eu sempre fiquei pensando como essa sutileza das alianças políticas que ele fez, né? Porque os casamentos naquela época eram as formas de, né, ser diplomata, né? Considerado um dos maiores diplomatas que já existiu, porque ele sabia fazer essa conversa entre os povos através dos casamentos que ele tinha, né? Então ele se casou com a filha do faraó, ele se casou com outras princesas de outros reinos para manter a paz, mas o que isso lhe custou, né? O alto preço que ele pagou, porque foi encerrado, e é interessante porque eu estava lendo ontem a oração que Davi faz para Salomão antes de Salomão assumir o reino, e ele fala, e Deus fala que se ele guardar a sua lei, que Deus vai ser com ele por todas as suas gerações, né? E aí você vê que ele não guarda. E Deus falou para ele, né, que não era para ele se envolver com essas pessoas. Ele não guarda porque ele não guarda. Voltamos para o nosso centro aqui, né? Se a gente não guardar o nosso coração, se a gente não souber fazer a escolha de preservar os nossos ouvidos, né? De assim, ter temor daquilo que a gente se dá para ouvir, para que a gente não se torne um homicida, para que a gente, né, seja livre para amar as outras pessoas, né? Não criarmos fortalezas, muitas vezes a gente vai acabar se corrompendo, por melhor das intenções que a gente tenha no começo, assim como foi com Salomão, né? Acho que podemos encerrar, né? Dava para a gente conversar muito mais, mas eu espero que esse culto seja um começador de uma reflexão no seu coração, né? Você que nos assiste, assim, que você comece a ter esse tipo de zelo, esse tipo de temor, né? Para que você seja abençoado, né? É interessante a gente ver que Deus tem esse cuidado, né? Ele não está só dando uma direção para, de alguma forma, articular a nossa vida. Ele está dando uma receita de como nós termos uma vida feliz, né? Bem-aventurada e abençoada. Então, eu quero encerrar agradecendo vocês pela presença. Obrigada. Viu? Foi tranquilão. Ótimo. Tá maravilhosa. Fique à vontade. E pedindo realmente que o Espírito Santo possa começar um novo tempo na sua vida através dessa aproximação e essa preocupação de como você tem andado, com quem você tem estado, né, parado, e com quem você tem se assentado, porque isso vai ser, essas escolhas vão ser fundamentais para que você seja feliz. Semana que vem a gente vai continuar conversando sobre esse assunto. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Boa tarde. Viu, minha filha? É o início que é difícil, depois de falar. Depois flui. Depois flui. Eu tava com dificuldade de entrar, porque eu não queria cortar vocês, Pode cortar, entendeu? tá. É ruim, Não é ruim. entendeu? Não? Pode.
Porque eu tava querendo. Ah, tô No falando que eu já próximo ia você falar. Eu corta. ficava pensando. Não, tá, deixa eu continuar.